preciosa, preciosa, minha vida, em nada considero, contanto que eu pregue até o fim, o reino de Deus vem a promessa, sim, erga a visão. De Deus vem a promessa, sim, erga a visão. Apenas obedeça, sem filtro hesitação. Apenas obedeça, sem filtro hesitação. Pois essa terra inteira é sua possessão. Pois essa terra inteira é sua possessão. Vá percorrer lá e creia e tome Abraão. Vá percorrer lá e creia e tome Abraão. Liberdade, Deus agora tem de abrir seu coração. Liberdade, Deus agora tem de abrir seu coração. Se levante e a percorra muito disposto, meu irmão. Se levante e a percorra muito distante, meu irmão. Vamos logo a percorrer. Vamos logo a percorrer. A palavra amar e crer. A palavra amar e crer. A direita, a esquerda, não vos aparteis. A direita, a esquerda, não nos aparteis. A palavra que ele ordena, executarei. A palavra que ele ordena, executarei. Deus chama quem ama a vinda de Cristo. Deus chama quem ama a vinda de Cristo. Que lutam unidos em casa nascido. Que lutam unidos em casa nascido. A perdida alma A lé. perdida alma é. Oh, como resgatar. Oh, como resgatar. Joga âncora no céu, a sacerdote lá. Joga âncora no céu, a sacerdote lá. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. Sim, na casa de adolescentes. Nasci na casa de adolescentes. E hoje luto como valente. E hoje luto como valente. Entrego minha vida totalmente ao Senhor. Entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Larguei a van vidinha, me tornei o comportor. Larguei a van vidinha, me tornei o comportor. Vem o temor, Veio temor, gigante os viu. gigantes viu, Sabe o comportor? sabe o cortou, Equivale a mil. equivale a 1000. Vem o temor, Veio temor, gigante os viu. gigantes viu, Sabe o comportor? sabe o cortou, Equivale a mil. equivale a 1000. Se um comportor equivale a mil. Sim, 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 um comportou equivale a 1000. Sim, 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 um comportou equivale a 1000. Então invoca, Ó, ó Senhor, Jesus, o eu sou, Senhor, Senhor. Jesus, Jesus, o eu sou. O Senhor não quer os frios, O Senhor não quer os frios, nem os que irmãos são, nem os que irmãos não são. mas fiéis comprometidos de holística visão. Os fiéis comprometidos de esticar a visão. Do trono saem vozes, relâmpagos, trovões. Do trono saem vozes, relâmpagos, trovões. Pessoa conquistando em todas as nações. Pessoas conquistando em todas as nações. Eis os 7 espíritos, Os 7 espíritos, prontos para agir. puros para agir. Mas só é preciso Mas só é preciso quem lhe permitir. quem lhe permitir. Embora a força falte, está perante a mim. Embora a força falte, está perante a mim. O que possui a chave de Davi. O que possui a chave de Davi. Esse homem estrutura Se eu me estruturar o meu DNA. o meu DNA, Minha primogenitura não vou negociar. minha primogenitura, não vou negociar. Não é tempo de descanso. Não é tempo de descanso. Vou logo batalhar. Vou logo batalhar. Como um leão lutando na tribo de Judá. Como um leão lutando da tribo de Judá. Não é tempo de descanso. Não é tempo de descanso. Vou logo batalhar. Vou logo batalhar. Como um leão lutando na tribo de Judá. Como um leão lutando da tribo de Judá. Como um leão lutando na tribo de Judá. Como um leão lutando na tribo de Judá. Como um leão lutando na tribo de Judá. Então invoca, Ó, Senhor, Jesus, o eu sou. Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, o eu sou. Novo começo,
hoje nós temos. Novo começo, hoje nós temos. Novo começo, hoje nós temos. Novo começo, hoje nós temos. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Executar do jeito que o Senhor nos ordenar. Executar do jeito que o Senhor nos ofertar. E o time nunca perca. E o time nunca perca. Mas pratique seu falar. Mas pratique o seu falar. DCI é ferramenta para a igreja avançar. DCI é ferramenta para a igreja avançar. As estacas, pois firmemos. As estacas, pois firmemos. Nossas tendas alarguemos. Nossas tendas alarguemos. Com a nossa descendência a cidade conquistemos. Nossa descendência a cidade conquistemos. De multiplicarmos sempre. O inimigo quer barrar. O inimigo quer barrar. Mas com Cristo à nossa frente nada pode nos parar. Nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Será você altivo? Será você altivo? Se julgando muito capaz. Se julgando muito capaz. Na obra do Deus vivo, seu esforço nada faz. Na obra do Deus vivo, seu esforço nada faz. Somos taças, meros vasos. Somos taças, meros vasos. Para a glória se expressar. Para a glória se expressar. Deus por nós ao informarmos vai a obra realizar. Não sou o combustível, é Cristo, o Espírito. Não sou o combustível, é Cristo, o Espírito. Não sou o combustível, é Cristo, o Espírito. Não sou combustível, é Cristo, o Espírito. Então invoca, Senhor, Jesus, o eu sou. Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, o eu sou. Tropa 2026, são valentes de Davi. Com portão que solta o pino, faz granada explodir. Estamos na reta final. Estamos na reta final. Ouvindo o enviado da era atual. Ouvindo o enviado da era atual. Edificados na fé, guardados no amor de Deus. Edificados na fé, guardados no amor de Deus. Sendo fiéis à comissão que Ele nos deu. Sendo fiéis à comissão que Ele nos deu. Fazendo imersão, divulgando a palavra. Fazendo imersão, divulgando a palavra. Pela comportagem do rei, não tenho entrada. Pela comportagem do rei, não tem entrada. Olha o resultado da palavra transmitida. Olha o resultado da palavra transmitida. Recebe a palavra, sai pra rua e pratica. Recebe a palavra, sai pra rua e pratica. A palavra traz a comunicação. A palavra traz a comunicação. Entre o Pai, o Filho e a sua criação. Entre o Pai, o Filho e a sua criação. Satanás te usa se tiver ambição. Satanás te usa se tiver ambição. Creia no profeta e receba a direção. Creia no profeta e receba a direção. Com oposição ou não. Com oposição ou não. Põe o kit na sua mão. Põe o kit na sua mão. Sai pra rua abordando e recebe o galardão. Sai pra rua abordando e recebe o galardão. Com oposição ou não. Com oposição ou não. Põe o kit na sua mão. Põe o kit na sua mão. Sai pra rua abordando e recebe o galardão. Sai pra rua abordando e recebe o galardão. E recebe o galardão. E recebe o galardão. E recebe o galardão. Então invoca, ó Senhor, Jesus o eu sou, Senhor, Senhor. Jesus, Jesus o eu sou. Ó Senhor, Jesus o eu sou, Senhor, Senhor. Jesus, Jesus o eu sou. Ó Senhor, Jesus o eu sou, Senhor, Senhor. Jesus, Jesus o eu sou. Esquerda, esquerda,
Esquerda, direita. Esquerda, direita. As gotas de orvalho surgem como um trovão. As gotas de orvalho surgem como um trovão. Com as tropas preparadas são de primeira mão. Com as tropas preparadas são de primeira mão. Servos comprometidos com o Senhor. Servos comprometidos com o Senhor. São comportores dinâmicos sempre a dispor. São comportores dinâmicos sempre a dispor. E quer saber de onde eu venho? E quer saber de onde eu venho? Ou qual é minha missão? Ou qual é minha missão? Com amor e desespero busca edificação. Com amor e desespero busca edificação. E essa palavra operar faz tremer o coração. Faz tremer o coração. No CEAP é uma granada, busca sempre a explosão. No CEAP é uma granada, busca sempre. Essa palavra é o combustível. Essa palavra é o combustível. Faz a obra do Senhor. Faz a obra do Senhor. No campo de batalha com os livros e amor. Nos campos de batalha com os livros e o amor. Davi suspirou, acampamento rasgou. Davi suspirou, acampamento rasgou. A palavra profética meu coração ganhou. A palavra profética meu coração ganhou. Sendo simples para ouvir com reverência e amor. Sendo simples para ouvir com reverência e amor. Essa é nossa postura até a volta do Senhor. Postura até a volta do Senhor. Quer saber de onde eu venho? Quer saber de onde eu venho? Ou qual é minha missão? Minha missão. Com amor e desespero busca edificação. Quer saber de onde eu venho? Ou qual é minha missão? Com amor e desespero busca edificação. Com amor e desespero busca edificação. Busca edificação. Busca edificação. Busca edificação. Então busque, ó Senhor, Jesus, o eu sou, Senhor, Senhor. Jesus, Jesus, o eu sou. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Amém, irmãos? Amém? Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela Tua vida que hoje está em nós, pelo Teu amor, Senhor. O amor esse que incendeia a Tua igreja, Senhor, nos gritos de guerra, ó, na imersão, Senhor. Senhor, nós queremos a Tua presença conosco. Senhor, fala conosco, Senhor. Não queremos sair daqui vazio. Fala através dos hinos, do compartilhar dos jovens. Ó, Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Somente a Tua palavra nos dá vida. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar o hino Trabalhadores da Última Hora. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, é o final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas do ar se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, ensaiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando tua esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar,
cuidar da igreja que edificação, unidos, livres da inveja e do mal, vivendo em harmonia total. Seguimos a direção que o Senhor nos fala. Somos trabalhadores da última hora. Servimos ao Rei dos Reis. Espírito forte. Saímos agora. Chegou aqui nossa vez. Levando esperança e amor, trazendo Deus ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada. Se arde no coração, orar, amar, cuidar da igreja, edificação. Unidos, livres da inveja e do mal, vivendo em harmonia total. Seguimos a direção que o Senhor nos fala. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando esperança e amor, trazendo Deus ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar. Você pode falar quem é? Trabalhador. Somos com o Espírito. Chegou aqui nossa vez. Somos trabalhadores da última hora, vimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando Por esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos Trabalhadores da última hora, vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim dessa vez, levando com esperança e amor, trazendo Deus ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Amém. Jesus é o Senhor. Irmão, para nós é uma alegria nós estarmos aqui, né? Nessa festa que o Senhor preparou para nós. Senhor Jesus, muito obrigado por Deus, pela graça. Pela graça fui chamado antes de nascer. E a Deus aprove. Revelar a pessoa de Jesus em mim, para o Evangelho eu pregar. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver
de Jesus em mim, para o Evangelho eu pregar. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus, crucificado estou. Pela fé faço eu hoje proclamar, justificado estou. E sabendo que não é por lei, que justificado o homem é. Mas é mediante a minha fé, pela obra do Senhor em mim, que justificado sou em Deus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus, crucificado estou. Pela fé faço eu hoje proclamar, justificado estou. Logo, quem vive. Mas Cristo vive em mim. Diga esse viver que agora tem. E esse viver que agora tenho, Vivo pela fé, vivo pela fé, pois morri. pois morri para a lei, vivo para Deus, crucificado estou. Pela fé. Pela fé faço eu hoje proclamar, justificado estou. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus, crucificado estou. Pela fé faço eu hoje proclamar, justificado estou. Senhor Jesus. Amém. Cristo, a vida eterna, o próprio Deus triuno, homem se fez, a vida nos dá. Sendo a palavra viva, sendo a palavra viva, o tempo, a própria vida, Deus Criador. Poder de Deus, Em sua morte nos amou, sangue e água derramou, pra vida girar, fonte de água que fluiu, o pão da vida que supriu, de vida aos céus. O Espírito que nos supre, nos traz a luz da vida. O bom pastor é vida em nós. O Espírito da verdade, videira verdadeira, Rei dos judeus, o nosso eu sou. O Deus que é ressurreição, o grão de trigo que pulsa, de vida em nós. Ele é o Cristo, o Senhor, nosso amado Redentor, nosso eu sou. Cristo, a vida eterna, o próprio homem se fez pra vida nos dá. Sendo a palavra viva, sendo a palavra viva, o templo, própria vida, Deus Criador. Deus Criador, poder de Deus.
nosso eu sou. O nosso eu sou. O nosso eu sou. O nosso eu sou. Senhor Jesus. Dá para postar agora o hino? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja viva que não segue o mundo aqui. Quem for sempre seguirá com a igreja em missão, sempre em ressurreição. Adolescentes, jovens, intendentes, engajados por uma só palavra que a todos tem chamado, que nos dá direção, nos enche de alegria e nos conduz com paz, graça e sabedoria. Numa vida de triunfo e vitória, juntos como leis e rumo à glória. Vem ver isso que o Espírito está falando, nos conduzindo, nos guiando. Numa vida de triunfo e vitória, juntos como leis e rumo à glória. Leis e rumo à glória. Quem não segue o mundo aqui, quem for sempre seguirão a igreja em missão, sempre em ressurreição. Adolescentes, jovens, intendentes, engajados por uma só palavra que a Deus tem chamado, que nos dá direção, nos enche de alegria e nos conduz com paz, graça e sabedoria. Vem ver o que o Espírito está falando, vida de triunfo e vitória, juntos como leis e rumo à glória. Não é só emoção, é vida ou não tá, é Cristo ressurreto a nos transformar. O Espírito clama, nosso sentir motiva, todos juntos focados, nada nos distrai da palavra viva. Senhor Jesus, vamos apertar com esse hino, irmão, amém? Vou confiar em Ti, deixar o meu fazer, Te entregar as ações da minha vida. Sonhar os sonhos seus, me confundir em Ti. Em Teu lar vou amar quem Tu amas. Não quero nada para mim que não sejas Tu. Vou contigo onde for e sou. Meu Senhor,
e responder prontamente aos teus planos. Vou me comprometer, nunca me afastar da tua voz, teu olhar, teu sussurro. Eu não quero nada para mim que não sejas tu. Vou contigo aonde for e sou teu Senhor. Faz de mim coluna pra te seguir, que o teu falar conduza o meu agir. Se eu levantar os olhos e percorrer a terra, eu sei que estás comigo, Eu sei que estás comigo, e firmo na promessa que ainda não me deixes, que guardas o caminho e não me desampara. Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor por essa reunião especial, onde os nossos jovens vão compartilhar um pouco do que ganhamos semana passada ali em João Pessoa, né? Retransmitindo o encargo que houve na conferência lá em Sumaré e João Pessoa, e até hoje os irmãos estão percorrendo ainda algumas cidades, algumas conferências de jovens nas cidades. Ficou melhor para alguns irmãos, né? Caso teve João Pessoa, Natal, Açu, e ainda tem outras localidades que os irmãos estão percorrendo. Mas nós fomos para João Pessoa em uma equipe de 16 irmãos, amém? Creio que tem alguns já aqui, outros não puderam vir, mas nós vamos compartilhar um pouco aí com os irmãos. Percebam, né? Quando fala assim, é uma reunião especial, é a reunião que o inimigo mais tenta afetar, né? O andamento do processo, para que seja tornada em nós a edificação de Cristo. Tenta atrapalhar nos hinos, tenta atrapalhar na chegada, em tudo que você imaginar. Para você chegar aqui nessa conferência foi uma luta, mas você assumiu o risco de estar aqui, amém? Diga para o irmão lá, você assumiu o risco de estar aqui. Por isso, irmão, nós precisamos assumir esse risco. E agora fique atento àquilo que o Senhor vai falar por meio dos seus servos, né? Quero chamar os jovens já aqui para frente, aqui, quem vai compartilhar já para vir para frente, amém? O Davi já está aqui preparado com o seu caderno, mas podem vir os outros irmãos já, amém? Amém, né, irmãos? Eu ganhei nesse ponto aqui, né? Deus conta com cada um de nós, né? Que Deus não conta só comigo ou com algum irmão, né? E sim com cada um de nós, né? Para a gente trazer novas pessoas, né? Para o exército de Deus, né? E outro ponto que eu ganhei muito foi que o objetivo de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, né? Que a gente tem que trabalhar juntos para fazer esse objetivo, né? A gente não pode trabalhar individualista, né? Todos juntos para que isso possa acontecer, né? Amém. Amém, amados irmãos. Ó Senhor Jesus, parece que o coração vai pular. Ó Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidar a todos a proclamar o título da conferência. Vamos todos? Assumir o risco. Amém? Novamente? Assumir o risco, Senhor Jesus. E os irmãos sabem o que é assumir o risco? Ó Senhor Jesus, assumir o risco é você confiar na voz do Senhor. Não fazer as coisas de maneira inconsequente, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje o Senhor tem falado por meio da sua palavra, né? A cada um de nós. Ó Senhor Jesus, o maná todos os dias, né, está nas nossas mãos, né? Ó Senhor Jesus, e nós somos abençoados, né? Porque a bênção de Abraão chegou até nós. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ó Senhor, o irmão falou assim, né, que a vida está na palavra. Ó Senhor Jesus, o que vai fazer a vida se multiplicar é a própria vida, por meio da palavra. Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado o caminho de obediência.
eu preciso, né? O irmão citou, nós precisamos, mas eu coloquei, eu preciso. Ó Senhor Jesus, ter um relacionamento com a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, até ouvir a voz do Senhor, né? O irmão falou assim, irmãos, você está ouvindo a voz do Senhor? Se você não está ouvindo a voz do Senhor, é porque você não está indo na palavra, né? Você está desfrutando um pouco dessa palavra. Irmãos, e eu estou tendo uma experiência muito rica, né? Que em seguida, o irmão falou da transcrição. E eu tenho ganhado muito através da transcrição, né? Para mim, tem sido algo novo, porque eu nunca tinha pegado o encargo da transcrição, né? E graças ao Senhor, está quase nos 70 dias que eu estou seguindo, pela misericórdia do Senhor, a transcrição. E o dia que eu não faço a transcrição é como eu não tivesse almoçado, é como eu não tivesse jantado, né? É algo que faz parte do meu dia hoje. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem falado grandemente comigo através da transcrição, porque é algo que você está ali transcrevendo e se alimentando, né? Ó Senhor Jesus, a palavra vai nos levar a ser fecundos, né? Ó Senhor Jesus, se a gente está desfrutando dessa palavra, irmãos, nós vamos ser, né, servos frutíferos na igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco, né? O Senhor conta com cada um de nós. Quando a gente sabe a pregação do Evangelho, a gente está assumindo esse risco, né? A gente está se dispondo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, né, possa estar sempre conosco, né? A igreja precisa sair da passividade e ser um exército, né? Hoje o Senhor nos chamou, não foi para a gente ficar nessas cadeiras, né? O Senhor, Ele quer vencer essas cadeiras em nós. A gente precisa deixar essas cadeiras de lado. Ó Senhor Jesus, porque a gente somos um exército. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco, né? Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. A conferência foi uma bênção, né? Assim como todas as conferências são, né? Graças a Deus, né, por essa conferência. Foi maravilhosa e eu fiquei muito encorajada com essa conferência, né? Quando assim eu estava vendo, né, esse título, né, assumir o risco. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que título é esse, né? Assumir o risco. Senhor Jesus, né? E assim o Senhor veio me falar, né? Quantas vezes, né, eu já não assumi risco, né? Pelas coisas vãs aí do mundo, né? Foi muitas vezes, né? Mas hoje eu quero assumir o risco pelas coisas do Senhor, né? E quero também, né, que todos os irmãos sejam encorajados também a assumir esse risco. Ó, Senhor Jesus, assumir o risco é você escutar a voz de comando, né? E essa voz de comando é do Senhor, né? É o Senhor falando conosco, né? Quando nós escutamos o Senhor falar conosco, Ele está nos dando um comando. Ó, Senhor Jesus, só basta nós a obedecer o Senhor, né? O falar do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está falando que precisamos ouvir, ver, contemplar e apalpar. E depois anunciar, né? Eu achei bem interessante quando o Senhor falou isso lá, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor ouvir, né? Ouvir a voz de Deus, né? Quando a gente escuta a voz de Deus, né? Ver, né? Ver o que o Senhor tem feito, né? Por meio da sua obra, né? Contemplar, né? Senhor Jesus. Contemplar é tudo aquilo que a gente está vendo, né? É o sobrenatural, né? O que o Senhor tem feito, coisas assim que a gente nem não consegue imaginar, né? É sobrenatural mesmo que o Senhor tem feito, né? É quando a gente contemplamos. E apalpar, né? É fazer a transcrição da palavra. A gente vê, isso é muito bom, é maravilhoso. Podemos apalpar, né? Quando a gente faz a transcrição, né? E os irmãos, o Senhor está falando através dos irmãos muito sobre a transcrição da palavra, né? Senhor Jesus, eu estava fazendo a transcrição e eu deixei de fazer. Eu até compartilhei com o jovem, né? Que aconteceu várias coisas e eu terminei ficando um pouquinho para trás. Deixei de fazer a transcrição. Mas isso, assim, eu estava vendo, né, que está me incomodando, né, a voltar a fazer a transcrição, né? E eu vou voltar a fazer, em nome de Jesus, porque o Senhor tem pedido muito para que nós possamos transcrever, irmão. É só o que o Senhor fala hoje, né, que possamos transcrever a palavra do Senhor, para que nós possamos, né, inculcar mais, né? Senhor Jesus, colocar mais em nosso coração. É isso que a gente precisa, né? Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. E depois que a gente ouvir, ver, contemplar e apalpar, não dá para ficar calado, né? Temos que anunciar, né?
que é já, né, o final, né? A gente tem que anunciar, sair, né, para pregar o evangelho, né, para falar para as outras pessoas. E muitas das vezes não precisa nem a gente sair do nosso lugar. Deus manda até pessoas para perto da gente, ali, em qualquer lugar que a gente esteja, e ali a gente está fazendo a vontade do Senhor, anunciando, né? Aí o irmão também falou, né? Para conquistar o reino é guerra. Mas primeiro essa guerra é com nós mesmos, né? A nossa alma, né? A nossa alma ela gosta de comodismo, né? Do bem-estar, de estar, né, ali descansando. Mas o Senhor, Ele quer que a gente saia, né? Que a gente possa lutar, que essa guerra contra a nossa alma mesmo, para poder sair, né? E fazer a vontade do Senhor. Senhor Jesus, eu também ganhei muito quando o irmão falou assim, né, que a gente somos comparado com a ovelha, né? A ovelha, ela mastiga bem, né, o alimento e passa por 4 estômagos, né? Senhor Jesus, ela come, aí volta, ela mastiga de novo e volta 4 vezes. Então o Senhor quer que a gente hoje a gente seja assim, né? E a gente ruminar, né, a palavra. O grito de guerra também, isso tudo é para que nós inculquemos, né, a palavra do Senhor, assim como as ovelhas. Jesus é o Senhor. Meus irmãos, essa conferência foi maravilhosa, né? Eu ganhei muito quando o irmão falou que a palavra do Senhor é como um veículo, que esse veículo tem o objetivo de passar pelo nosso coração, né? Que é como uma fonte de água viva, que com isso vai limpar o nosso coração das impurezas desse mundo, né? E com isso a gente vai poder servir ao Senhor limpos. Que possamos deixar nessa fonte, esse veículo passar por dentro do nosso coração. Que com isso a gente vai ser limpos e sem impurezas, né? Para a gente ganhar essa palavra e inculcar e praticar mais e mais. Outro ponto que ele falou é que a gente não deve ser egoístas, né? E dar e multiplicar essa palavra para todo mundo. Que é o objetivo de Deus, né? Inculcar todas as pessoas desse mundo e dar a palavra. E com isso ele fala que a gente não deve ser egoístas e dar essa palavra para o mundo, e não ficar para nós mesmos, né? Que possamos pregar o evangelho, sair às ruas e praticar essa palavra. E que possamos assumir esse risco, né? Que é o nome da conferência, assumir o risco. Que possamos assumir esse risco para reinarmos com Deus. Amém, né? Um ponto que eu ganhei é que nós temos de pôr em prática a palavra do Senhor. Não adianta apenas falar e não assumir a responsabilidade. Essa responsabilidade é assumir o risco, né, irmãos? Cooperar com a vontade do Senhor. Como cooperar? Colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nós. Deus nos deu muitas ferramentas, né, para a gente. Que é como pregar o evangelho, imaginar a palavra, entre outras ferramentas. Outro ponto também que eu ganhei, né, que o reino de Deus é Ele próprio, sua vida. O Senhor tem como objetivo ser o cabeça diante de todos nós, porque Ele é o cabeça do corpo da igreja. E nós temos o sentimento de colaborar com sua vinda. Até porque o reino do céu não é um lugar tão distante. Pelo contrário, está bem próximo. O reino de Deus é a sua vida em nós. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vou compartilhar o que eu ganhei, né, na conferência, né, Senhor Jesus. E o que mais me tocou, né, foi os gritos de guerra, né, que é muito energizado, né, Senhor Jesus. E não tem como ficar de fora, né, Senhor Jesus. Não tem como ficar no comodismo, né, Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu ganhei aqui foi que o irmão falou, né, que como valentes de Davi, precisamos dedicar nosso tempo ao Senhor, né, ao Senhor Jesus. A gente não deve, né, só dedicar um dia para o Senhor e o resto não dedicar, né, Senhor Jesus. A gente deve estar ruminando a palavra toda hora. Senhor Jesus. Ganhou outro ponto que o irmão falou, né, que devemos lutar como o leão da tribo de Judá, né? Senhor Jesus. E a gente deve estar lutando, né, para buscar o Senhor de volta, né? Senhor Jesus. Ganhou outro ponto que o irmão falou, né, que a palavra é o protagonismo em nossas vidas, né? Ao Senhor Jesus. E não existe outra coisa, né, que seja o protagonismo em nossa vida, a não ser a palavra, né? Senhor Jesus. Ganhou outro ponto que o irmão falou, né, que o Senhor precisa de mim e de você para trazê-lo de volta, né? Ó Senhor Jesus, não é só eu que vou trazer o Senhor de volta, mas todos nós. Senhor Jesus, amém.
Amém, Senhor Jesus, né? Falar aqui, né, sobre assumir o risco, né? Assumir o risco de confiar em Deus. Às vezes Deus coloca algo no nosso coração, mas a gente fica com medo, pensando se vai dar certo ou não. Abraão é um exemplo disso, né? Ele não sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim confiou na voz de Deus e obedeceu. E isso serve para nós também. Não precisamos ter todas as respostas para dar um passo de fé. Deus procura as pessoas dispostas a ouvir sua palavra e colocar a palavra em prática. Então, se Deus está te chamando para fazer algo, não deixe o medo te impedir. Confie, obedeça e dê o primeiro passo. Amém, né? O irmão Chico Zé estava falando lá no final, né? Que os jovens estão hoje com a mania, né, de farmar aura. E a gente não farma aura, a gente farma grito de guerra. Amém, irmãs. Eu ganhei muito no próprio título, né? Que é assumir o risco. No começo, a gente acha que é um nome simples, né? Assumir o risco. Mas o irmão nos mostrou na palavra que assumir o risco é quando a gente não tem o hábito de fazer alguma coisa. Tipo, eu não tenho o hábito de puxar grito de guerra. Então, eu vou ali naquele momento assumir o risco em puxar. Muitas das vezes a gente diz assim, eu não tenho qualidade para aquilo, eu não tenho voz para aquilo. Eu não tenho animação, né? Mas o Senhor dá. A gente precisa assumir o risco, né? Assumir o risco em todas as áreas, né? E também ganhei muito que o irmão falou que a gente precisa sair às ruas. Hoje, a maneira de sair para as ruas está super fácil de ir. A gente tem várias ferramentas, temos imersão, a gente tem a palavra profética, a gente tem os gritos de guerra, né? Então, a gente deve usar isso, né? A nosso favor e trazer a volta do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, nessa conferência foi muito rica. Eu ganhei no ponto principal que o irmão falou sobre o título da conferência, assumir o risco. O irmão ele citou para nós que assumir o risco não é da gente depender da nossa própria sorte ou ter medo de fazer algo, mas não. Assumir o risco é a gente assumir a palavra e a voz de comando de Deus. Assim como o irmão Luiz mencionou, a gente deve deixar a palavra ser a protagonista em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, a gente não deve buscar o protagonismo, pois senão acabaremos caindo. Eu ganhei muito no ponto que o irmão Jobson ele tocou, sobre ele deu um pequeno exemplo em um tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez existem várias peças. A rainha, o rei, o bispo, o cavalo, o peão. Todos eles têm uma certa função. Obrigado, irmão. Tem uma certa função assim para o jogo. Outros são mais elevados, tipo a rainha e o rei, o bispo, a torre. Todos eles têm um comando, têm tal relevância. Mas no final do jogo, acabam todos indo para a mesma caixa velha, destruída. Todas vão. O rei, a rainha. Então, a gente não deve buscar protagonismo no meio da igreja. Buscar ser o rei, a rainha, o bispo, ou a torre, ou buscar algum cargo de relevância. A gente deve botar na mente que o quê? Se a gente buscar relevância, Deus vem e derruba. Aquele que tenta tomar o lugar de Deus acaba sendo derrubado. Porque não adianta buscar relevância ou agir da própria capacidade. Por causa que o viver de Sardes viveu na própria capacidade, mas acabou caindo. Ó Senhor Jesus. Amém. Foi até vergonha compartilhar perto deles, né? Que falaram todos os pontos. Senhor Jesus, foi maravilhoso, né? Estar na conferência junto com os jovens. Amém, Senhor Jesus. E estamos já lá, né? Foi muito desfrutante, principalmente cheio de jovens ali, os gritos de guerra. Sempre é algo renovador, né, para nós. E também o irmão Salles estava lá junto com a família. Senhor Jesus. Quando se fala em assumir o risco, irmãos, é algo precioso demais, né? Será que eu estou realmente assumindo o risco pelo Senhor? Né? Fala muito isso assim, assumir o risco. Quer dizer que tem algum perigo? Senhor Jesus, mas não. Esse risco é quando estamos fora da palavra, desalinhados. Isso aí é um risco. Mas quando estamos desfrutando, pegando uma palavra,
como a do Senhor, como palavra de direção, simplesmente sairemos e faremos aquilo que o Senhor permite, que o Senhor tem em seu coração. Será que eu estou correndo risco de fazer aquilo que o Senhor quer? Será que eu estou correndo risco, né? Ou seja, eu anotei um pequeno ponto, algo que me tocou lá também. A palavra não é só para ouvir, e sim para praticar. Será que eu estou praticando a palavra? O que a palavra tem feito nos últimos tempos? Né? Ou seja, se eu estiver na palavra junto com a palavra profética, o eu sou, ele vai agir por mim. Aquilo não vai ser simplesmente só a igreja que está fazendo. Não sou eu que vou estar fazendo, mas sim sendo uma ferramenta, sendo uma peça do tabuleiro de xadrez que Josué falou para compor o jogo ali. Será que eu estou no jogo? Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Né? E o Senhor tem demonstrado que somos. Né? Naquela ida para Caldas Brandão foi excepcional. Quanto de fruto não teve? Houve algum risco ali? Claro. Né? Teve o risco de algumas coisas. Os irmãos até comentaram que tinha uma festa mundana na cidade. E aquilo talvez seria um risco, né, da gente. Não, no outro dia parecia até melhor, porque a gente já tinha ido sondar a cidade de Caldas Brandão e praticamente à noite não tinha ninguém. E hoje não. Hoje, quando a gente chegamos lá naquele dia, estava lotada a cidade. E tivemos a oportunidade de levar a palavra do Senhor através do eu sou. Não nós, mas o eu sou estava lá. Senhor Jesus, né? Temos que tomar posse dessa palavra. Assumir realmente o risco, procurar o que o Senhor quer, fazer a vontade dEle. Senhor Jesus, primeiramente essa vontade tem que agir em mim, para depois eu poder ir. Senhor Jesus, né? Ela começa dentro do viver, do desfrute. A gente vai se alinhando, a gente leva ela para casa, a gente começa a edificar a nossa casa. De lá, a gente vamos poder trazer aqui junto também com os irmãos e vamos para a rua, Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa nos encabeçar. Né, para podermos correr o risco, né, risco pelo Senhor, correr atrás das coisas dele. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Assumir o risco. Foi o homem que nos mandou a gente assumir o risco? Não, o Senhor. Então, se o Senhor manda a gente assumir o risco, pela sua obra, nós temos que apenas obedecer. Vai nesta tua força, porventura não te enviei eu, Senhor. Não temos que questionar, né? Assumir é só obedecer, e o resto o Senhor fará. Amém. O tempo já está avançado, eu ia compartilhar alguns pontos, mas eu prefiro passar aqui um vídeo que eu ganhei muito nessa conferência. O vídeo é muito impactante, muito forte. Só vai entender quem está atento à voz de comando. Infelizmente, é isso. Pode ir apagando as luzes. Vamos ver se vai dar certo aí o áudio, tudinho. Espera aí, Josué, calma. Mas, se você conseguir compreender o Espírito, conseguir infundir em você esse sentimento, você vai entender a urgência que Deus quer para nós. Na hora eu não aguentei, eu fiquei emocionado. Por quê? Porque quando é algo do Espírito, é muito profundo e forte. Amém? A nossa vida só faz sentido se lutarmos pela vontade de Deus. Tem certeza?
Alô? Eu já vou finalizar e te mando logo mais, tá bom? E aí, você acha que vai dar? Judá, ele assumiu responsabilidade, assumiu o risco. Nas horas mais difíceis, de maior pressão, de maior risco, estava lá Judá assumindo a responsabilidade, a liderança. Judá, que até então era inexpressivo, acordou. Alô? Minha irmã, tudo bem? A gente está aqui na casa de adolescentes fazendo missão família. E eu posso orar por você? Ah, pode sim. Ó Senhor Jesus, amém. A gente também queria muito que vocês estivessem conosco aqui no festeio de sábado. Vocês conseguiriam vir? Sim, pode contar com a gente. Deus deu oportunidade para Judá. Posso orar por você? Judá, não perca sua vez. Rubem perdeu, Simeão e Levi perderam. Judá, não perca. Na hora necessária, na hora mais difícil, ele tomou a liderança, ele se arriscou e ele defendeu os interesses de Jacó, portanto, defendeu os interesses de Deus. Alguém assumiu a responsabilidade. Quem tem a primogenitura, por causa da vontade de Deus, se arrisca tudo. Você tem essa atitude? Você está disposto a arriscar tudo? Palavra e não negasse o meu nome. Isso está em Apocalipse. É esse espírito de Judá que nós somos hoje. Nós estamos em Sião, é onde está a tribo de Judá. Nós temos que ter esse espírito, nós temos que ter esse DNA em nós, de lutar pelo reino e assumir riscos, assumir a liderança, assumir a responsabilidade. Pode ser que a sua vida tenha sido uma vida para o Senhor inexpressiva, mas, queridos irmãos, sempre é hora de despertar. E de repente muda totalmente a nossa vida, mudando, né, a nossa atitude. Portanto, queridos irmãos, o Senhor está precisando de pessoas assim, que são responsáveis e sabem da sua responsabilidade. Na hora do aperto, na hora da pressão, não cedem à pressão e vão na frente e decidem. Nós fazemos isso pelo poder do Espírito, né? Porque nós somos aqueles que andam no Espírito.
não agimos pela nossa capacidade natural, nós agimos ao comando da palavra, nós nos arriscamos através do comando da palavra. Irmãos, essa é a grande mudança. Nós não somos protagonistas. Não são grandes shows, não são grandes momentos, mas o Senhor quer mexer com a nossa vida através da sua palavra colocada em prática em nossas vidas. A palavra vai operar, a palavra vai fazer a sua obra, a palavra vai acionar o Espírito que operará com milagres e sinais. Se você estiver disposto a essa mudança, eu diria para você, bem-vindo à igreja em Filadélfia. Hoje não é tempo de descanso, hoje é tempo de luta. Lutar como leão da tribo de Judá. Vamos, Senhor Jesus! Ter esse espírito de luta, espírito de assumir responsabilidade, espírito de assumir riscos, de assumir desafios. Quando a palavra de Deus vem, nós não pensamos duas vezes. Nós, fiados na palavra, nós então praticamos conforme a palavra fala, sem fugir da responsabilidade. Irmãos, é essa igreja que é Sião. A força vem do Senhor, que tem a chave de Davi. Nós temos pouca força, mas Ele pôs diante de nós uma porta aberta. Não tem mais tempo para perder. Nós precisamos, irmãos, ter esse senso de urgência para poder trazer o Senhor de volta. Essa é a minha maior esperança. A esperança, irmão, de ver o Senhor vivo ainda. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós um elemento que vai fazer diferença e trazer o Senhor de volta. Amém. Novamente me toca, sabe por quê? Não sei se você se encaixou em algum desses que apareceu aí no vídeo, de dizer, hoje vai ter uma pregação do evangelho na rua, vai ter uma conferência, nós vamos visitar a igreja de Sapé, não, nós vamos sair para Caldas Brandão, nós vamos para Mulungu, Gurien, e algo não mexe com você. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente não ter apetite pela palavra. Você viu que, ao decorrer de todo o vídeo, aqueles que iam crendo na palavra, que recebendo a mensagem de alguém, o encorajamento de alguém, eles estavam ocupados, estavam cheios de fardo, medos, ao ponto de chegar um pai e dizer para o filho assim, e aí, será que é isso mesmo? Talvez você se encaixe em algum desses aí. Talvez não tocou em você, mas quem é um filho de Deus, uma filha de Deus, que quer correr o risco de trazer o Senhor de volta ainda nessa era, se arrisca. Eu vou além. Muitos de nós já passamos de uma idade que a gente achou que nem ia chegar. Então, para os que são de mais idade, corre o risco de, nessa era, se não apressar a vida do Senhor, até mesmo dormir e não ver o Senhor voltando em vida. Mas qual é o risco que nós assumimos hoje? É de trazer o Senhor de volta para nós vermos Ele em vida. Ele nos arrebatar em vida. Por isso Deus tem dado a oportunidade para cada um de nós, irmãos, de assumir o risco de pregar o Evangelho, de buscar pessoas novas, de ir nas cidades. E com quem Deus conta? Comigo e com você. E se Ele não puder contar comigo e com você, Ele vai usar outras pessoas. Nós estamos enviando, quando você envia menção, você envia mensagem. Muitos irmãos ficam, um palavreado aqui do Nordeste. Tem alguns irmãos que pegam ar. É forte, né? Para que tanto botar essas mensagens em grupo? Bota em menção, bota mensagem. Para que ficar postando que está assistindo uma mensagem? Irmãos, tudo isso é para ver se ativa dentro de você essa necessidade de acompanhar de perto, para que o Senhor possa revigorar a sua vida. Não tem sentido nós vivemos uma vida da igreja triste, com amargura, com mágoa no coração, com sentimento contrário, coisa que não edifica e só vai matando você aos poucos, até problema de saúde. E se você fizer uma pesquisa agora, até no Google, quanto mais você se encher de preocupação com outras coisas, se torna um câncer. Guardar mágoa, guardar ressentimento, causa problema de saúde, até de morte.
Mas a nossa função hoje, irmãos, da igreja, é estar encorajado em seguir o Senhor de perto. Irmão Fábio, como é que eu faço para seguir de perto? É fazer isso como os nossos jovens e irmãs estão fazendo. Transcrição, irmão. Aí a Raquel deu o testemunho dela aqui, por um motivo ou outro, mas todo dia a gente vê. Tinha um jovem que tem, olha, irmão, vou postar a minha transcrição aqui, mas a minha letra não é favorável. Mas quando posta lá, irmão, aí encoraja um outros. É isso aí. Aí aquele que não estava fazendo, coloca lá seus garranchinhos também. Mas, irmão, se nada estiver tocando no nosso coração, nada estiver tocando, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Você pode ir para qualquer outro lugar, para qualquer denominação, qualquer sistema religioso. Se o Espírito que hoje está agindo, as 7 tochas agindo em todo lugar, esse 7 Espíritos não estiver mexendo conosco, irmão, nós somos mais favorecidos nessa terra, somos nós. Palavra nós temos de monte. Toda manhã, no grupo da igreja, o Alex coloca só a imersão lá, né? Aí vem o Eduardo, já pegou em casa, coloca lá o alimento diário em áudio, né? Em áudio. Mas se você vê os grupos também que o irmão Alex está, ele posta uma lista de coisas, imersão, provérbio do dia, nos grupos que a gente tem das igrejas que a gente está cuidando. Aí tem dia que eu digo assim, rapaz, vai acabar daqui a pouco alguém dizer assim, não aguento mais, eu vou sair. Vai encher meu celular. Aí, irmãos, é a maior burrice que a gente faz, a gente rejeitar. Porque todo dia está chegando coisa que não tem sentido no nosso celular e às vezes a gente está abrindo, está salvando, mas quando é a palavra a gente diz, não vou ver hoje não, depois eu vejo. Tem que haver desespero em nós, irmãos. Eu não sei você, eu quero reinar em vida. Eu vou completar 43 anos. O irmão Pedro, ele tem corrido contra o tempo, porque é pouco tempo. Quando a gente vai adquirindo 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas, e aí vai, a gente sabe que o nosso tempo está limitado aqui. Por isso é tão urgente hoje a igreja se unir em um só propósito. É pregação do evangelho na rua, vamos. É casa de oração, homem de oração, vamos. As conectadas, vamos. É jovem, vamos. O que tiver, se envolver. Está envolvido. Nem que você chegue no final com um pacotinho de pipoca, né? As bacias de pipoca, para trazer para os irmãos lá, debaixo de uma tenda. Alegria. Sabia? É um encargo que você tem que ter de cuidar dos irmãos, levar água para os irmãos. Hoje o mau encargo, o mau alimento diário está falando, um líder não é aquele que dá ordem, mostra a regra, é aquele que cuida das ovelhas. Talvez você entenda o que é cuidar das ovelhas, é só ir na sua casa, tal. Cuidar das ovelhas, dar alimento para elas. E não é uma cesta básica não, viu? Porque quem veio aqui pela uma cesta básica já não está mais aqui. É pelo alimento espiritual. E quem são os líderes dessa era? Aí você vai dizer, não, é um grupo de irmãos que está aí, diz irmão de frente, não. Sou eu e você na simplicidade. Lavando os pés uns dos outros. Quando você abdica da sua responsabilidade na igreja, o reino de Deus deixa de desenvolver mais rápido. Todos nós, irmãos, o Senhor está gerando em nós uma liderança, não uma liderança humana de regra, mas de cuidar um dos outros. Quando você chama uma irmã para ler a imersão com você, ou ler o alimento diário, ou encorajar na transcrição, irmão, você está acumulando os seus pontinhos lá no reino de Deus, não é aqui nessa terra. Vamos trazer o Senhor de volta? Quando eu falo trazer o Senhor de volta, é você correr o risco. Sair da comodidade, da passividade. Sabe o que é correr o risco? Correr o risco é uma coisa só. Irmã Ivone, dá para ficar de pé? Dá? Amém. Dá para você vir para essa cadeira aqui na frente? Pronto. Ela correu o risco. Pode sentar, irmã. Como é que ela correu o risco, irmão? Ela saiu de uma posição confortável ali, que ela gostou de estar ali, ela agora veio para frente. Se expor. Correu o risco. Sabe, irmão, não quero, não vai, você vai se distanciando, você vai cada vez mais o Senhor dando a oportunidade de você se vir e você não. Tá, para mim já está bom aqui. Você precisa correr o risco. Agora, quando nós olhamos para nós, como é que eu vou se eu dentro de mim tem tanta coisa incorreta? Creia, irmãos, que a palavra é quem faz a obra.
Então, algumas coisas que nós planejamos deu correto nessa reunião. Outras não ocorreram como a gente queria, mas é como Deus quer. Sabe para quê? Para que o protagonista não sejamos nós, mas seja o Senhor. Amém? Pode voltar para o seu lugar, irmão Evandro, se você for obediente. Amém? Então, para concluir, a gente vai ter a oração, mas acho que o Ricardo já está ali, o nosso sênior aí, o nosso capitão de tropa quer falar. Amém? Venha, aproveite logo. O irmão representa aqui, sabe quem? A geração de alguém que sempre cuidou de nós. Os aposentados. Você acha que o irmão Hilário era um aposentado? Eu quero saber daqui de vocês, como é que ele era chamado aqui, quando eu vim aqui na frente? Era o quê? Vamos ver quem é que lembra. Se você não lembrar, ele botava a mãozinha assim, sapatinho assim, ó. Aí, teve uma irmã que disse que ele era boizinho de Cristo. Porque era um senhor, mas com espírito de juventude. Todos os dias visitando os irmãos. Combater o bom combate. Esse tem que ser o nosso encargo, amém? Amém, amém, amém. Jesus, irmãos, realmente me comove ver esse vídeo e me comove também ver a participação da juventude e entender que a igreja, de fato, ela hoje está vivendo Filadélfia e a gente faz tão pouco, né? A gente viu pessoas aí assumindo risco, e muito risco, indo para outros países, outros continentes, e vivendo exatamente da palavra, porque estão semeando palavras, que é justamente os livros, para a sobrevivência. E sobrevivendo também do dízimo dos dízimos da igreja, por exemplo, o seu dízimo aqui, não sei se você sabe, mas 10% vai para a obra, e a obra destina justamente para a manutenção e desses casos, por exemplo, de viagens e mais viagens, né? Como a gente viu, faz 10 dias que vieram 7 jovens, né? O irmão colocou na última live, na penúltima, que estava enviando pessoas para Filipinas. E hoje pela manhã, ele já confirmou que já foi enviado, né, jovens para Filipinas. Irmãos, e essa responsabilidade de cuidar dos jovens é nossa. Nós precisamos, de fato, cuidar dos jovens. E a gente cuida de várias maneiras, entre elas a oração. A igreja conta hoje com a juventude, porque é a juventude que está indo. Mas a minha participação, a participação dos de 30, de 20 anos, 25 anos, também são importantes. Então a gente está percebendo que Deus quer usar toda a igreja. E como o irmão Fábio colocou, a liderança, na hora que você envia mensagem para alguém, na hora que você chama alguém para orar, você está sendo líder. E o mais interessante da igreja, irmãos, que se almeja ter mais líder e mais líder. É diferente do sistema, é diferente do cristianismo, que quanto mais o homem tem poder, mais ele quer. E quanto mais ele tem poder, mais ele cria situações para que ele continue no poder e crescendo no poder. Aqui é o contrário. A gente não quer ter poder, a gente quer ter humildade. E quando a gente não tem, a gente roga ao Senhor para ter. Então, irmãos, esse vídeo me toca muito. E eu espero que tenha tocado você também, porque nós precisamos avançar. A Igreja de Mari tem N necessidades da obra. Nós temos Mulungu, estamos já projetando aí, estamos orando para a nova pregação sem Mulungu. Nós tivemos recentemente Caldas Brandão. E o que é que precisamos entender, irmãos? Só basta a gente ir. Esses irmãos que estão pregando, eles não dizem assim, venha para cá, a gente reúne ali. Não, eles estão só orando, irmãos, semeando a palavra e orando, semeando a palavra e orando, e Deus fazendo a obra. E em cima disso, eles estão convocando, às vezes convidando para ser missionário, e tem pessoas no meio da rua aceitando. A gente está aqui há 20 anos na vida da igreja, não tem coragem de ser missionário. Deus envia um jovem, fala da palavra, imersão da palavra do dia, escolhe um ponto dos 4, nesse ponto, faz o convite e alguém aceita ser missionário. E desses jovens, ele deu testemunho hoje, na live de hoje, que teve um jovem que foi contatado, aceitou ser missionário e já está sendo enviado. Irmãos, é aquela situação lá do eunuco e Filipe. O que é que me impede de ser batizado? Foi uma conversa de pouco tempo. Isso naquela época. Mas naquela época, a pressa do Senhor não era tão quanto hoje. O inimigo tem destruído famílias, destruído pessoas, destruído jovens. Hoje você faz o 2º grau, né? Termina o 2º grau, o encargo é o quê? E antes ao CEAP. Porque, irmão, a maior guerra do mundo hoje está nas universidades. Me perdoe quem está assistindo.
Mas na universidade onde está os problemas hoje, muitos problemas graves têm acontecido. Então, ir ao CEAP, você está sendo vacinado pelo Senhor para se proteger das garras do maligno. E quando você volta do CEAP e vai fazer a universidade, você vai agora como um soldado de Cristo, para guerrear contra as forças do mal nas escolas e onde seja que for. Então, a gente vai se programar para ir para Mulungu. Já tem a data marcada. Sim, a gente marcou já na reunião, perdão. Marcamos na reunião dia 30 desse mês. Vamos para Mulungu. Mas eu confesso para os irmãos que a gente sentiu falta de mais irmãos em Caldas Brandão. Irmãos, no meu trabalho, às vezes a gente faz reunião e eu falo dos vendedores que estão lá no topo ganhando bem. E eu digo assim, você que está lá embaixo, você vai passar quanto tempo só aqui aplaudindo a vitória e os salários daqueles que estão lá em cima? Então, irmãos, quanto tempo eu vou passar só vendo os testemunhos dos que estão indo para outros continentes, só vendo o testemunho dos que estão indo aqui para o CEAP, só vendo o testemunho de alguns irmãos, e eu vindo toda final de semana, ou na sexta, ou na quarta, só assistir os testemunhos dos outros? Eu preciso fazer parte desse testemunho, amém? Diga, eu preciso fazer parte destes testemunhos. Eu preciso estar inserido. E o Senhor nos chama para isso, irmãos. Quantos encargos? Eu ganhei 2 palavras aqui muito importantes no compartilhar. Um foi que quando falou assim, né? O jovem falou que quando Deus manda a gente ir, ou nos chama, não precisamos estar fazendo perguntas. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ouça a voz do Senhor. Senhor Jesus. Então, durante a semana, nós estamos fazendo, por exemplo, ontem os irmãos foram para a praça, né? Os homens de oração, inclusive ontem não deu para mim ir, mas na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, a gente está saindo também, na sexta-feira estamos saindo também, mas a gente sente falta ainda da igreja, uma igreja unânime. Se você tiver a oportunidade e quiser ter mais luz, escute o alimento diário de hoje, ou leia o alimento diário de hoje. Foi muito forte, muito intenso. O Senhor falou fortemente no alimento diário de hoje. O resumo da semana, o resumo talvez desse mês, está no alimento diário de hoje. Um falar de cuidado pelas ovelhas, mas fala muitos pontos importantes. Se não teve oportunidade, leia. E se leu, leia com a nova visão do que a gente viu hoje aqui. Eu sei que o tempo está passando, irmão, mas queima em nós isso aí, saber que nós podemos fazer muito mais e nós fazemos tão pouco. Quando eu deixo de ir a uma pregação do Evangelho, eu posso estar deixando de pregar para alguém que possa estar querendo cometer um suicídio, uma família que está prestes a ser destruída, um casal que possa estar prestes a se separar, um jovem que possa estar prestes a entrar no mundo das drogas. Tudo isso, irmãos, pode acontecer pela minha ausência, porque a gente não sabe, esses jovens que estão indo pregar o Evangelho não sabem o que é que estão esperando eles, mas estão indo. A gente só precisa crer que a palavra faz a obra. Não precisa de protagonismo, como foi falado. Só o Senhor é o protagonista. Basta eu levar a palavra. As lives, encaminhar, né? Hoje eu encaminhei para algumas pessoas a live de hoje. Se você tem sentimento de alguém que você está pregando e essa pessoa não tem muita luz sobre isso, encaminha a live e creia no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus. Então amanhã nós temos o Partir do Pão. Inclusive amanhã eu vou estar congregando na igreja em Itabaiana. Tem um irmão que a gente está apacentando e ele quer conhecer mais a igreja e mais propício para ele é ir para Itabaiana. Então amanhã não estarei aqui com os irmãos do Partir do Pão, mas que os irmãos venham para o Partir do Pão, se alimentar do Senhor. E o nosso encargo, irmão, é encorajar aquele irmão que a gente vê que está faltando, né? A gente sabe que a igreja está agora vivendo uma nova era, uma nova dimensão, onde as cobranças eles estão deixando, né? Deixando espaço na vida da igreja. O que está predominando é o encorajamento. Então, todo falar, se você recebe um falar de alguém que está lhe perguntando da sua ausência na reunião, não leve como uma cobrança, leve como um encorajamento, leve como um cuidado, porque Deus conta com cada um de nós. Amém? Mais alguma coisa, irmão? Jesus, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Deus, nós cremos que de uma forma ou de outra o Senhor falou o nosso coração, porque o Senhor conta com cada um de nós, das crianças aos jovens, pré-adolescentes, intendentes. Deus conta com cada um.
Deus, cuida da tua igreja em Mari. Deus, alicerça com a tua palavra. Deus, dispensa o teu Santo Espírito. Deus, porque a tua palavra é cura, a tua palavra é libertação, a tua palavra vai ao encontro, Pai, de todas as necessidades de nossa casa. Deus, penetra em nossa família. Deus, vai tirando todo sentimento negativo, todo sentimento ruim, sentimento que muitas das vezes nós temos contra a igreja, muitas das vezes temos contra a liderança, muitas das vezes temos com algum irmão. Deus, vai neutralizando isso, Senhor. Senhor, nos leva a nos arrepender, nos leva a ter um recomeço. Ó Senhor Jesus, Deus, nos ajuda a voltar à prática das primeiras obras e que amanhã, Senhor, nós possamos estar aqui ou em Itabaiana, com o nosso coração livre, com a nossa consciência livre. Senhor Jesus, tira todas as garras, tira todas as correntes, quebra todos os agrilhões. Ó Senhor Jesus, Deus, liberta a tua igreja, meu Pai, das garras do maligno, naqueles pontos que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, que muitas das vezes nós não sabemos, mas esteja à frente da tua igreja, Senhor, porque o Senhor é o nosso capitão. Senhor Jesus, e aqui está um exército santo. Senhor, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, Senhor, para guerrear contra o maligno, e a tua igreja, Senhor, é a única nessa terra que pode fazer isso. Ó Senhor Jesus, e nós não fazemos isso por nós mesmos, mas pela tua palavra, mas pelo teu Santo Espírito, pela tua autoridade. É assim, Senhor, que eu te oro, é assim que eu te peço, é assim que eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, leva teus santos para casa, abençoa cada família, abençoa cada necessidade. Ó Deus, aquilo que tem atrapalhado a tua obra, ó Deus, o Senhor vai neutralizando. Senhor Jesus, vai dando também luz, vai dando sabedoria e vai nos dando cada vez mais amor, para que possamos amar uns aos outros e assim amar a tua obra, e assim amar a tua igreja, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aproveitando já que os irmãos estão aqui, amém, atenção dos irmãos, tudo que estão de pé, os que estão aí fora. Nós vimos hoje a questão de assumir risco, amém? A pergunta é essa: quem quer assumir o risco? Não diga só amém por dizer não. Se você não quiser assumir o risco, não tem problema. Mas nós vamos assumir o risco hoje. Na terça-feira não haverá grupo familiar. Por quê? Nós vamos escolher um lugar para a gente ir com toda a igreja assumir o risco. Desde já nós vamos já orando e nos planejando para a gente, onde o Senhor nos enviar, a gente cheio do Espírito, com esse sentimento que nós vimos aqui essa noite, amém? Agora, nós vamos diferente, nós vamos anotar o nome das pessoas, nós vamos abrir contato, não vamos apenas ir por ir, mas vamos fazer amizade com elas e vamos convidar para a reunião de quarta-feira, amém? Vamos assumir esse risco e vamos crer que o Senhor vai nos dar pelo menos uma pessoa para a gente aqui na quarta-feira, amém? Então vamos orar por isso, viu? Amém. Jesus. Deixa eu lembrar. Vou confiar em ti, deixar o meu fazer, te entregar as ações da minha vida, sonhar os sonhos teus, me confundir em ti, e em teu lar vou amar quem tu amas. Não quero nada para mim que não sejas tu. Vou contigo aonde for e sou teu Senhor. Oh, faz de mim coluna pra te servir, que o teu falar conduza o meu agir. Se eu levantar os olhos e percorrer a terra, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Me firmo na promessa que em Betel me deste, que guardas o caminho e não me
quero contigo andar e responder prontamente aos teus planos. Vou me comprometer, nunca me afastar da tua voz, teu olhar, teu sussurro. Eu não quero nada para mim que não sejas tu. Vou contigo aonde for e sou teu Senhor. Não faz de mim coluna pra ti servir, que o teu falar conduza o meu agir. Cantar de pé, vamos cantar de pé. Se eu levantar Os olhos e percorrer a terra, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Me firmo na promessa que em Betel me deste, que guardas o caminho e não me desampara. Confiar em ti. Sonhar os sonhos teus. Não quero nada para mim que não sejas tu. Vou contigo aonde for e são teu Senhor. Não faz de mim coluna pra ti servir, que o teu falar conduza o meu agir. Se eu levantar os olhos e percorrer a terra, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Me firmo na promessa que em Betel me deste, que guardas o caminho e não me desamparas. Fica comigo, ó Deus. Quero contigo andar e responder prontamente aos teus planos. Vou me comprometer, Nunca me afastar da tua voz, teu olhar, teu sussurro. eu não quero nada para mim que não sejas tu. Vou contigo aonde for e sou teu Senhor. Ó, faz de mim coluna pra ti servir, que o teu falar conduza o meu agir. Se eu levantar os olhos e percorrer a terra, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Me firmo na promessa que em Betel me deste, que guardas o caminho e não me desamparas. Se eu levantar os olhos
estrelas.